pessoal, mais um podcast Canaltech no ar, e hoje nós vamos mostrar como a tecnologia está mudando até setores que muita gente ainda imagina de forma tradicional. O agro brasileiro está passando por uma transformação enorme e os drones já começaram a mudar a forma como fazendas operam, reduzem desperdícios e até tomam decisões no campo. No episódio de hoje, a gente vai entender como essa tecnologia já está sendo usada no Brasil, quais impactos ela traz para a produtividade e sustentabilidade e por que o futuro do agro pode ser muito mais tecnológico do que muita gente imagina. Você também vai conferir. Spotify quer transformar o app em uma plataforma completa de entretenimento, TV 3.0 promete mudar a televisão brasileira de novo e IA do Cloud já escreve a maior parte do código da própria empresa. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio e conversar sobre esse cenário, eu recebo hoje Alexandre Gazzoni, engenheiro agrônomo, especialista em aplicações agrícolas e diretor comercial da Cell Agro. Durante o papo, a gente vai entender como os drones estão sendo usados no agronegócio brasileiro, quais problemas eles conseguem resolver melhor do que máquinas tradicionais, os impactos econômicos dessa tecnologia e por que o campo brasileiro está cada vez mais conectado à automação, inteligência de dados e inovação. Alexandre, primeiramente, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, né? Porque quando as pessoas pensam em agricultura, elas ainda imaginam tratores, fazenda tradicional, mas o campo brasileiro hoje já virou um ambiente com bastante tecnologia. Conta pra gente. É fantástico isso, porque assim, a gente antigamente pensava em lavoura, o cara com um carro de boi ou aquele tratorzinho, hoje não. Hoje a gente está falando de tratores autônomos. Essa semana já tem plantadeira autônoma aí mexendo com soja e milho. Tem equipamentos como drone, está entrando muita coisa tecnológica. Está numa velocidade que, se for comparar com outro setor, você pode pensar em setor de celular. De tanta coisa que está entrando e quanto rápido está vindo. E a gente não está falando só da parte de tecnologia, a gente está falando da parte mecânica, da otimização da parte mecânica dos tratores, das plantadeiras, dos pulverizadores. Legal. E em que momento vocês perceberam que o drone deixou de ser uma curiosidade e virou realmente uma ferramenta necessária dentro do agro? Eu sempre visualizei drone como uma excelente ferramenta, sempre. Porque é o seguinte, eu sempre acreditei muito na baixa vazão, ou na vazão assertiva, não é na baixa vazão, é uma vazão assertiva. Qual que é o mínimo necessário de água que eu tenho que tirar de uma área, uma água potável, que eu tenho que tirar que seria para uma pessoa beber, para um gado beber, para uma planta consumir, para eu fazer a aplicação de defensivo dela e fazer a funcionabilidade. Eu sempre acreditei qual que seria necessário. E o drone casa muito bem isso daí. Então, quando saiu o drone, os primeiros, havia muitas limitações, porque a gente tinha que colocar bico de máquinas nos drones, porque então não tinha uma tecnologia. Hoje nós estamos falando com VRUs eletrônicos, drones que voam noturno e tem o mesmo rendimento de um avião. Então, assim, do momento que saiu, que começou, que a hora que o pessoal falou, nós precisamos ajustar os drones, eu já imaginei, falei assim, vai ser uma ferramenta de compensação nas falhas onde que as outras partes tecnológicas deixam a desejar. E o que mais surpreende quem vê pela primeira vez um drone agrícola funcionando? Eu acho que você acreditar que aquilo ali vai substituir uma equipe de máquina pesada que ocupa 10 vezes o espaço e assim, e você vê aquele negócio voando assim, e fala assim, gente, mas será que esse negócio vai conseguir chegar lá embaixo, vai dispersar, vai ter qualidade? Uhum. Eu acho que é o que surpreende mais as pessoas. Que legal. E hoje, qual problema o drone resolve melhor do que uma máquina tradicional, né? A gente tem vários segmentos que o drone vai melhor do que a máquina. Exemplo, áreas alagadas. Hoje nós estávamos fazendo ajuste no avião e assim, era um banhado. A região banhada, ou seja, se chover, 3 dias sem entrar com o terrestre. Aí o cara puxou o avião. Mas aí o que acontece? Muita bordadura de mato. O avião, eu comecei a contabilizar por baixo o tempo que ele levava para dar o balão me fazer, ele estava torrando em dinheiro uns R$3.000 dia só na parte de manobra. E o drone não ia precisar fazer isso, para alinhar os tiros para o avião. E esse produtor já teve drone, mas vendeu por falta de conhecimento.
Ou seja, se ele tivesse usado integrado o drone com o avião, ele ia estar economizando uns R$ 3.000 por dia, só de combustível da aeronave. E hoje já existe algum produtor que não consegue mais trabalhar da mesma forma sem o drone? Já, nós temos clientes hoje, clientes grandes, de 700 hectares, que todo o operacional dele é feito com drone, desde a dessecação até tudo. Existe aquele que está migrando, mas sim, tem aquele produtor que é mais high-tech, né? Que ele está sempre com as novidades. E lá no final, eu fiz uma conta simples, mês passado, estava num produtor, e aí ele usa plantadeira, pulverizador e até o soja fechar. O soja fez o pós-emergente, é só avião. Aí o soja chegou a lourar. O avião não tem como fazer a dessecação de soja, mas o drone tem. No lugar onde que o drone fez, pro lugar onde que a máquina entrou, deu 6 sacos de soja. Porque a máquina passa, bate. E aí esse produtor falou assim, opa, rapaz, vale a pena investir no drone. Aí às vezes o cara fica frustrado por causa de bateria, tenho que trocar cada 14 minutos, 12 minutos, mas enfim. As baterias estão melhorando também, né? Então, os drones estão vindo maior, você consegue priorizar eles. E quando você usa adjuvante nessa jogada, você pega e aumenta o rendimento, porque você consegue aumentar a velocidade do drone. Então, uns 12 minutos, em vez de você andar 12 minutos a 25 por hora, você está fazendo 11 minutos andando a 70 por hora. E o produto vai chegar da mesma plataforma, tá entendendo? Da mesma maneira. E você falou um pouco ali, né, de questão de custo, né? Você acredita que o produtor rural hoje, ele perde dinheiro quando demora para adotar esse tipo de tecnologia? Ele está perdendo? Com certeza. Olha um exemplo que eu vou dar. Estive na região sul do país. Fui visitar uma lavoura de oliveiras, certo? Uhum. Terminamos de fazer a aplicação, sobrou defensivo. Por que sobrou defensivo? Porque antes o cara fazia de avião a área inteira, correto? As oliveiras são plantadas a cada 5 metros. O drone passa em cima da oliveira. Aquele meio não tem necessidade de ter veneno, de ter defensivo. Uhum. Ele tem uma economia real de 10% num produtor pequeno. Então, hoje, quando você fala assim, drone é para grande? Não, drone hoje está para tudo. Hoje você tem um T10, um T25, um T50, um T70. É uma ferramenta que veio. Só que, como toda ferramenta nova, ela tem que ser tratada como um bisturi e não como uma marreta. E, infelizmente, culturalmente, o agricultor brasileiro acha que ainda se resolve tudo na base da bordoada. Na base da marreta, arame e alicate. Esse tipo de produtor, o drone não consegue se aprimorar dentro dele. Por quê? Porque como um instrumento delicado, ele tem as limitações de horário, mas dentro dos horários que ele pode atuar com qualidade, ele faz muito mais rentabilidade. Então a gente tem que... É uma faca de 2 gumes, o drone. E hoje essa tecnologia, ela está concentrada para os grandes produtores ou ela já começou a ficar acessível para propriedades menores também? Hoje ela já está acessível. Foi a época que tinha drone só para grande. Hoje é um exemplo. Semana passada você já tem drone vindo do mercado chinês, você já tem DJI, já tem uma segunda leva, porque tem aqueles caras que compraram o drone pequeno, estão indo para um drone maior, então você já tem segmentação do mercado. E é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque economicamente é mais acessível, porém o grande impacto que está acontecendo é o seguinte: as pessoas compram um drone de segunda mão e não se profissionaliza para lidar com ele. E tá achando que é que nem o drone normal. E aí você vai tentar aprender fazendo. Aí a chance de dar errado é muito alta. É o que está acontecendo. Tive produtores no Paraná que falou, Deus me livre, meu vizinho veio um drone que só fez... O cara tava com o pedido do drone feito, um drone de R$300 mil, com o kit completo. Não vou falar o nome aqui, mas o dono é completo, R$300 mil. O cara ficou com medo, porque fizeram uma cagada no vizinho. Em vez dele ir lá tentar entender o que aconteceu, ele simplesmente cancelou o pedido, vendeu um trator, um pulverizador terrestre e uma plantadeira, comprou outro pulverizador de R$1.600.000 para fazer a mesma coisa que o drone faria, com a diferença de um dia. Mas por quê? Porque quando eu fui conversar com o vizinho dele para ir lá entender, ele falou assim, o cara falou que fez um curso para piloto e veio aqui e me queimou toda a lavoura. Aí eu fui perceber o seguinte, o menino trabalhava num outro setor dentro da cidade, não tinha familiaridade com mistura química e com defensiva agrícola.
comprou o drone, fez um curso de voo e achou que virou piloto agrícola de drone. E aí na mistura começou a dar problema. E aí que tá o detalhe, se eu tô com drone, são concentrações, produto mais concentrado, eu preciso investir em tecnologia, seja químico, na questão de químicos que diluam mais, diluam melhores, seja na questão de adjuvante, que consiga reduzir a evaporação, que consiga durabilidade de cauda, durabilidade dessa gota, padronização de faixa. Por quê? Porque o meu veículo já vai me reduzir o custo operacional demais. A gente está falando aí, por baixo, a gente está falando aí de R$5, R$6 de custo hectare de operacional. Isso é muita grana. E qual foi o caso mais impressionante que você já viu do uso de drone no agro? Conta pra gente. Tem assim, a questão de região de floresta, onde que eu tive que trabalhar aí com drone a 35 metros de altura para controlar a formiga no chão. Foi uma situação Nossa, que todo mundo tá achando que é porque ser drone tem que voar baixinho. Não, a gente tava voando a 35 metros de altura e tinha que controlar a formiga no chão. Então, assim, é uma situação que às vezes fica como? No meio da floresta? É, no meio da floresta. No floresta de eucalipto, eu tenho que controlar o rosto da formiga lá no chão. E assim, a outra na questão de oliveiras e nós pecando no sul também, porque me impressionou como a gente consegue ser assertivo com ele. Um exemplo, o pessoal, é só baixa vazão? Não. O pessoal estava fazendo 60 litros de cauda no drone. Só que se fosse no terrestre, estaria fazendo 800. Disso, a gente conseguiu ter a mesma efetividade de controle com... Baixou 26%, ficou com 40%, 38%, 40%, e a gente conseguia a mesma efetividade. E lá no final do dia, o cara falou, e esse tanto produto que sobrou, vocês errou a dose? Eu falei, não, esse produto, porque entre uma e outra tem 5 metros de rua. Você não precisa botar o produto aí. Esse produto tem economia real. E ninguém às vezes pensa nisso, porque quando você está passando, o usador está jogando para todo lado. Então, assim, tem... Então, são algumas coisas que você fala, pô, é real. E mesma coisa, o cara fez todo o processo da plantio à colheita de soja com avião. Na hora de dessecar para colher, o cara põe a máquina. Cara, se o soja tivesse 60, 100 reais o saco, a gente tá falando em 600 reais. É muito dinheiro por Sim. hectare. Uhum. Então, pega aí, 1.000 hectares é 600 mil, pagou 2 drones. Tá entendendo? Pagou 2 drones. Pagou 2. Então, quando você fala assim, se paga 15 hectares numa aplicação, pagou o drone. No produtor menor, às vezes vai levar mais aplicação, mas vai se pagar. É aí que vai o capricho. Tem gente que pega um celular, dura 2 semanas. Tem gente que nem eu, que eu com o celular há 3 anos. E o que você acha que falta, que impede essa tecnologia de avançar de forma mais rápida aqui no Brasil? Conhecimento, questão cultural e política. Não tem como a gente querer uma mudança cultural goela abaixo. As pessoas têm que entender que tudo passa por um profissionalismo que não é... às vezes uma coisa que é boa para o terrestre não vai ser boa para o drone, uma leitura que é boa para o terrestre não vai ser boa para o drone, uma configuração de produto, que aí o cara que quer vender a todo custo, produto de tudo quanto é jeito, e aí empurra para o produtor. Então, algumas empresas, elas acham o seguinte, cara, o produtor tem que comprar porque eu tenho que ganhar dinheiro. E aí vamos fazer uma pergunta, vamos fazer uma análise em cima disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o agro quebra? Você acha? Seja sincera. Não. Ô, Fernanda, chegar e falar assim, cara, os caras colheu mal, você acha que o agro vai quebrar? Não vai. O agro não quebra, quem quebra é o produtor. Então tem algumas empresas que estão se lixando pro produtor, porque se ele parar de plantar, outro vem e pega. Isso é uma questão cultural. Eu vejo o vizinho que não se dá bem porque ele fica torcendo. Assim, não, se o cara quebrar, eu pego a área dele para arrendar. Isso atrasa o uso de tecnologia. E na sua visão, né, olhando para assim, os próximos meses, para o próximo ano, tudo está mudando tão rápido. O agro brasileiro vai parecer mais uma fazenda ou realmente uma empresa de tecnologia, né? Eu já visualizo, né? Então, assim, a gente já tem empresas que realmente são uma coisa fantástica. Os caras têm usinas de pré-mistura de defensivo dentro da fazenda, pensando no que ele vai ser feito lá na frente. Então, você já compra aditivos específicos para mistura. Não tem como me sobrar mais dinheiro se eu não investir em tecnologia. Não tem como.
porque a tomada de decisão vai ser mais rápida. Então não vai ter como a pessoa que é o dono, ou ele vai ir para a inteligência artificial com uma equipe que sabe mexer com IA, que tem acesso, com uma equipe que tem a cabeça aberta. E outra coisa, não é porque a verdade de hoje é verdade que amanhã ela vai continuar sendo, porque é muito mutável. Quem diria que nós íamos ter mais informação num celular desse do que num computador? Isso em verdade. 10 anos. E aí você imagina o ano que vem. Pouco Esse tempo. ano, eu já peguei fui acompanhar umas fazendas que o avião voa de dia e os drones voam totalmente autônomo à noite. E aí? Hoje nós já temos sinal de satélite que a precisão dele é 1 centímetro numa máquina, num tiro de E 2 a gente vai ter, no futuro, talvez, fazendas autônomas? Eu acredito que, eu não sei se 100% autônomas, mas parte delas com certeza. Alguns setores vão setorizar autonomia. Ou vão colocar autonomia, um exemplo, uma máquina que com a mesma pessoa ela tenha 3, 4 vezes o rendimento do que as máquinas atual. Então a pessoa vai estar aí para uma emergência. Já tem isso, e quando eu falava disso há 10, 12 anos atrás, que eu vi lá em Montevideo, os caras trazer da Europa um computadorzinho, adaptar num trator, e o operador sentar lá dentro, o cara fala assim, você não põe a mão no volante. Todo mundo ficava falando assim, esses caras é doido. E hoje nós já temos tratores que nem gabine não tem mais. Então, eu acredito, como a gente tem uma parte ainda cultural, infelizmente cultura é mais difícil de se mudar, eu acho que a primeira leva vai ser o seguinte, máquinas que tenham alto rendimento com pouca uso de mão de obra humana, para depois vir para a autonomia total. Então, máquinas de processos, melhora processo, depois desse processo, melhora estrutura, autonomia de estrutura, e depois disso é uma autonomia aí quase geral, eu acredito que vai ser por aí. Ai, legal. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Canaltech. Precisando. Foi muito interessante entender como que o agro brasileiro está passando por uma transformação tecnológica tão grande e como que os drones estão ajudando a produtividade, a sustentabilidade, até a forma como o campo opera no dia a dia. Muito obrigada pelo papo. Fica um convite para você voltar para a gente conversar mais. Lá. E vamos agora para o giro de notícias. E o Spotify quer deixar de ser apenas um app de música e podcast. A plataforma agora prepara novos recursos para vender ingressos e transmitir shows ao vivo diretamente dentro do aplicativo. A ideia é aproximar artistas e fãs com experiências exclusivas, além de disputar espaço com gigantes como YouTube e Twitch no mercado de vídeos e transmissões. O Spotify já vinha investido pesado em videocasts e conteúdos audiovisuais, mas agora mostra que quer virar um hub completo de entretenimento digital, reunindo música, vídeo, eventos e criadores em um só lugar. E a TV 3.0 já começa a ganhar forma no Brasil. Uma lista vazada revelou as primeiras 22 cidades que devem receber a nova geração de TV aberta logo no lançamento, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A promessa é transformar completamente a experiência atual, trazendo imagem em até 8K, áudio mais imersivo, integração com a internet e recursos interativos parecidos com os dos serviços de streaming. A nova tecnologia também permitirá conteúdo sob demanda e publicidade personalizada dentro da própria TV aberta. A mudança deve marcar a maior evolução da televisão brasileira desde a chegada do sinal digital. E a Anthropic, empresa responsável pelo cloud, revelou que cerca de 80% do código interno da companhia já é escrito com a ajuda da própria inteligência artificial. Na prática, os engenheiros passaram a atuar mais na supervisão e revisão do que programando linha por linha manualmente. Ao mesmo tempo em que comemora os ganhos de produtividade, a empresa também faz um alerta sobre um tema delicado: a autoevolução da IA. Ou seja, sistemas que começam a melhorar códigos e ferramentas de forma cada vez mais autônoma. O caso mostra como a inteligência artificial já está transformando profundamente o trabalho dos desenvolvedores e reacende debates sobre os limites dessa tecnologia. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Viviane França, João Melo e Marcelo Fischer. A trilha sonora é do Guilherme Zomer
A edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado.